Olá, saudações a todos. Realmente 2020 não é um ano tão simples assim, hein? Nós estamos a 0 dias de mais um apocalipse. Me acompanhe aqui no vídeo, vamos conversar um pouco. Olá, saudações a todos. Me acompanhe nesse vídeo aqui que será muito interessante porque ele é bem instrutivo, né? Ele vai trazer uma reflexão muito grande nos momentos atuais. Afinal de contas, no vídeo anterior eu falei sobre o vulcão, né, que estourou, né, o vulcão entrou em erupção e a gente teve assim um alarde muito grande nas pessoas, né? Muita gente achando que o apocalipse ia acontecer, que realmente a coisa seria bem destrutiva. As Chris. Gembok gembok. E a coisa é estranha porque é criado um medo, é criado um pânico, é criada uma instrução errada na cabeça das pessoas. E isso acontece justamente pelo quarto poder, né? O quarto poder seria a grande mídia. A grande mídia muitas vezes supera até mesmo a ciência, né? Em vários assuntos. Uma vez que eles falam algo, para muita gente se torna verdade, né? E nós que somos pesquisadores, eu que sou uma pessoa que pesquiso, que estudo, que tem informação, quando eu vou falar, muitas vezes a pessoa combate, fala, não, mas a TV falou tal coisa, aquela emissora muito famosa falou diferente. E muitas vezes a minha credibilidade às vezes acontece quando aquela emissora fala alguma coisa, aí as pessoas falam, ah, tá vendo, foi o que o professor falou, ali também falou, né? Então às vezes é comum acontecer isso, né? Dessa forma com as pessoas mais desligadas. Com vocês que são inscritos, não, vocês já têm uma cabeça diferente, vocês já pensam fora da caixinha, vocês já começam a desconfiar, é uma outra vibe, né? Uma outra vibração. Mas olha que interessante, né? Então houve a erupção do vulcão e tinha muito a ver, né? Vocês acompanham o vídeo anterior, mas tinha muito a ver com a capa da revista The Economist, né? E é estranho, né? Como que as pessoas não percebem que tudo está interligado. A grande conversa que está sendo colocada, e vocês vão ter que compreender, é a questão do aquecimento global. Nossa, mas o que o aquecimento global tem a ver com a erupção de um vulcão? Então, vocês, antes de mais nada, precisa compreender que existe uma grande manipulação em todas as informações. Manipulações muito pesadas, manipulações que muitas vezes fogem até o que a ciência fala. E o que acontece é que as pessoas muitas vezes elas não pesquisam, não procuram entender os fatos. E existem pessoas muito interessadas em ganhar dinheiro e pessoas muito interessadas sobretudo no domínio, né? O ser humano tem esse lado ditatorial, algumas pessoas querem ser ditadoras, querem ditar as regras e quebrar aquilo que Deus trouxe para nós, que é realmente a liberdade, aquilo que é a simplicidade, aquilo que é a viver livre, né? Os animais, por exemplo, têm uma regra divina neles, o ser humano também tem essa regra, só que existem pessoas que acham que são superiores a Deus, então elas querem implantar tudo e quererem ser diferentes, né? Essa questão de deusificar, a questão de serem maiores, serem co-criadores, é algo muito perigoso. Isso é uma doença, né? Realmente é uma psicopatia terrível. E o planeta passa por isso muito intensamente, porque o dinheiro está regendo tudo e o poder também. E é por isso, né, que a grande mídia ela trabalha muito essa questão do domínio, porque como se consegue isso? Através do domínio. Como se consegue? Através de colocar o socialismo, o comunismo, todas essas coisas ditatoriais que pegam o ser humano, engessam no molde, fazem a vida do ser humano ficar travada numa situação
E a melhor coisa que eles fazem é com o medo, né? Eles já aprenderam a fazer o sistema. O ser humano acuado é um ser humano que não tem mais nada para fazer. Mas, antes de mais nada, vamos brincar, vamos lembrar. Acho que em 91, quem se lembra, teve aquela série do Highlander, e teve o Highlander 2, né? Que é o The Quickening, né? Que é a ressurreição, com o Christopher Lambert, né? E o que acontece? Vamos lembrar a história daquele filme. Que essa história se tornou realidade, por incrível que pareça, presta atenção. Então o ano era 2024, a camada de ozônio da Terra estava destruída. E havia uma empresa muito poderosa que estava controlando a proteção para os seres humanos, né? Controlando toda a humanidade através da proteção que eles criaram para a camada de ozônio. Né? Porque o que dizem, né, que a camada de ozônio protege o ser humano aqui no planeta Terra dos raios ultravioletas, dos raios solares, do aquecimento global, tudo aquilo que pode matar o ser humano. Então, tem uma empresa, essa é a ficção do filme, né, do Highlander 2, e eles montaram e essa empresa estava comandando tudo. E quem queria realmente estar protegido tinha que pagar as altas taxas dessa empresa. Então a humanidade estava em decadência, a humanidade estava triste. Eram anos disso daí, tinham perdido a esperança, tudo mais. Embora já existiam as brigas mostrando que aquilo lá era fake, né? Que a camada de ozônio não estava mais destruída, a camada de ozônio estava funcionando normal. Então a empresa criando todas as situações para todo mundo acreditar. Você criou aquela monstruosidade? Por quê? Na época foi necessário. O dilúvio também, mas pelo menos ele serviu ao propósito, limpou a terra do mal e deu a ela um recomeço. E quem se lembra desse filme vai se recordar que tudo começou na África. Milhões de pessoas morrendo no 1994 e ali tinha um casal, né? Um casal do Highlander, né? Que era o papel interpretado pelo Christopher Lambert. Então tinha lá ele, né, como o Connor MacLeod, né, não sei se vocês lembram, o Connor MacLeod, e a esposa dele, que era, se eu me engano, a Brenda White, né, se eu me engano, White MacLeod também, né, então as duas pessoas, o casal. E a Brenda, ela acaba morrendo, né, por causa do sol, dos danos do sol. Já tinha milhões de pessoas morrendo na África e mais a Brenda também. E o MacLeod, né, ele vai e fala no Connor, né, ele fala, não, eu quero agora proteger as pessoas em memória da minha esposa. Então ele já está com 75 anos, ele monta uma empresa, né, no ano 99, e essa empresa então cria essa camada de proteção de ozônio. Bom, até então é um filme, né? Parece que nada é realidade. É incrível como os filmes são prenúncios da realidade. Então chegamos no ano agora de 2020. 2020 agora, né? Nós temos aí pesquisas muito adiantadas onde o tio Bill, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é dono daquela empresa que fez computadores, sistemas operacionais, né? Que tem o nome de janela. E então o tio Bill, né? Ele que é um dos magnatas do mundo, que ele já fez aquela coisa, né, que é a picada de abelha com tatuagem, ele já criou a patente 666, né, 060606, o zero não conta, então fica só com 666, e agora também ele quer proteger o ser humano dos raios solares. Sim, lógico, né? Aproveitando a farsa do aquecimento global, que aí eu sei que tem gente que vai me criticar, vai achar que não, professor, como que é farsa? Tá todo mundo falando? Tá todo mundo falando, mas é uma farsa, infelizmente. E aproveitando essa farsa, então, porque é uma coisa montada por cientistas falando realmente que está acontecendo o aquecimento global, então ele cria um dispositivo perfeito, né? Ele já desenvolveu, já foram feitos testes, e é um dispositivo simples, né? Simplesmente escurecer o sol. Olha que interessante. Então ele vai criar uma camada em volta do planeta, na estratosfera, e essa camada, segundo o projeto, né, são aviões que vão subir todos os dias, são praticamente aí 600 aeronaves grandes, pesadas, carregadas, né, de pó de giz. Olha que interessante, né?
carregada com esse pó de giz, e isso deve ser colocado na estratosfera, praticamente aí 20 quilômetros de distância, de 15 a 20 quilômetros de distância, né, de altura, e isso é espalhado e vai diminuir a questão da temperatura do planeta Terra, com certeza vai diminuir o aquecimento global, o urso polar não vai estar mais na camada de gelo, as geleiras não vão derreter nunca mais, e nós seremos felizes no planeta. Pois é. Parece ficção? Não, é realidade. Ele vai querer fazer isso. Já estão os projetos bem adiantados, inclusive os testes, né? Houve um teste ali no deserto do Novo México, um teste muito específico, onde subiu esse pó de giz, né? Que é o carbonato de cálcio, nada mais que isso. E ele subiu praticamente 20 milhas de altura, né? Não são 20 quilômetros agora, subiu a 20 milhas, muito mais alto, um balão, né? Um balão meteorológico. E ele simplesmente pulverizou, né? Fez um tubo de, vamos dizer, um tubo, né? Uma fumaça de giz, que ele teve praticamente uns 100 metros de diâmetros por praticamente aí 500 metros de comprimento, né? Então foi feito esse teste aí, dizem que foi proibido, que não era para acontecer, então uns falam que não aconteceu, outros falam que aconteceu, mas o teste basicamente é isso, né? E permitiu então que nesse teste a temperatura baixasse 8 décimos do normal, né? Então vamos supor que a temperatura tivesse 30 graus, ela baixou praticamente 29,2 graus Celsius, né? Então esse foi o experimento. Bom, aí teve o pessoal que falou, não, isso está errado, né? Não pode acontecer, porque a gente controla um pedaço do planeta, não dá para controlar o planeta inteiro. O que vai acontecer com outras regiões? Mas o projeto é bem ambicioso, ele quer realmente tampar o Sol, né? Então eu pergunto, eu não votei, você votou nessa pessoa, você escolheu, eu também não escolhi, então por que essa pessoa quer mexer no bem comum, que é o nosso Sol, quer mexer no bem comum do planeta? Por isso que eu falo, dinheiro muitas vezes na mão das pessoas erradas dá nisso, né? Então quer criar sempre o caos, criar sempre um problema e oferecer uma solução. Isso é regra empresarial, né? Ofereça um problema e depois você oferece a solução em seguida, gerando todo o bem-estar que as pessoas precisam, mas que elas paguem por isso. Por isso que o mundo está essa bagunça. Então vamos lá estragar aquilo que Deus criou. Mas a ideia não é só dele, né? A ideia é dele e de pesquisadores da Harvard. A Harvard, a grande Harvard. Quando fala em Harvard, o pessoal treme da base, né? Nossa, Harvard, né? Não dá nem para falar. Se a pessoa tá na Harvard, a gente não pode nem comentar. Eles são melhores, né? Assim, no mundo científico, assim que é falado. Mas diversos cientistas já aproveitaram uma onda aí para poder fazer experimentos. Por quê? Né? Vamos lembrar assim, né? Tivemos vários acontecimentos no mundo. O mais assim que impulsionou o pessoal foi em 2010, quando aquele vulcão no Equador, o Tungurahua, né? Acho que é esse nome dele, se eu não me engano, ele também expeliu as larvas, né? Foi uma coisa bem pesada, e expeliu também aquela famosa fumaça de enxofre, né? E isso ficou no ar e escureceu também o ambiente, e os cientistas falaram, nossa, baixou a temperatura, interessante, né? Por que a gente não utiliza isso também para mexer nos danos do aquecimento global? É assim que as pessoas estão pensando. Então, centenas de cientistas aproveitaram essa onda para fazer essa transformação. Mas nós tivemos, eu até falei num programa Mistérios do Universo sobre o maior barulho do mundo, que foi o Krakatoa, há 137 anos atrás, né? Eu falei isso no programa Mistérios do Universo. Foi a 27 de agosto de 1883. Então, Krakatoa fica na ilha de Java, né? Na Indonésia, e ele explodiu, né? Foi muito parecido com o que aconteceu recentemente na Indonésia também com outro vulcão. E a explosão foi muito forte, né? A explosão foi tão forte que o som, ele percorreu praticamente 5.000 quilômetros. Ele chegou lá na Ilha Maurício, o pessoal escutou como se fosse um barulho de um canhão. São os relatos da época. Eu falo isso no programa Mistérios do Universo, sobre esse assunto do maior som do planeta até hoje. E incrível, né? Porque, só para vocês terem referência, é como se houvesse um vulcão no Rio de Janeiro, no Brasil, e o som da explosão desse vulcão fosse escutado em Dakar, na África, do outro lado do Oceano Atlântico.
Vamos pôr essa referência para vocês terem noção de tamanho, que é ali na costa, ali perto do Marrocos, ali para aquele lado. Então, e esse vulcão, há relatos, né, que ele expeliu o enxofre, né, e esse enxofre ficou no ar suspenso por muito tempo, praticamente um ano. E a onda de choque dele deu 3 vezes a volta no planeta Terra. Tanto é que tem pinturas, né, nessa época dos anos 1883, 84, que tem aquele pôr do sol bonito, tudo cheio de vermelho, coloridos, porque é justamente esse enxofre que dava esse efeito no ar. Tem várias pinturas assim, principalmente na Inglaterra, né, nos Estados Unidos. Bom, mas é só para curiosidade. Então também aconteceu alterações no clima em função desse vulcão. Justamente alterações e mudança de temperatura. Porque as gotículas de enxofre, quando elas sobem, elas misturam com a própria água que existe no ar, né? O ar tem água. E tem um momento de saturação, né, do ar, que quando ocorre a chuva, né, a precipitação, desculpa. E quando precipita é porque saturou o ar, né? Ele atingiu os 4% de umidade. Mas esse contato do enxofre com a água, ele cria o H2SO4, né? Que é o ácido sulfúrico. Isso é química, isso é básico. E percebendo que essas gotículas de H2SO4, que é o ácido sulfúrico, ficou aí flutuando pelo ar, tranquilo, e também trouxeram alterações de clima, de temperatura. Bom, tudo isso daí agora nós temos em 2020 acontecendo com esse vulcão também. E esse vulcão acaba trazendo uma esperança, então, para os ambientalistas, para as pessoas do aquecimento global que levam essa bandeira adiante, para que justamente elas aproveitem esse momento para criar soluções mirabolantes aí como essa, tampar o sol. Então temos de um lado, né, o tio Bill com o experimento, né, de colocar esses aviões para tapar o sol com pó de giz, né, com carbonato de cálcio. E tem também essa questão dos vulcões. Então olha aí, o vulcão que explodiu na Indonésia no dia 10, que até fiz o vídeo. As pessoas já estão pensando, né? Ah, que interessante, será que agora essa fumaça que subiu a 5 km de altura não vai ajudar realmente a baixar a temperatura do planeta? Pessoal, é muito sério esse pensamento, é muito sério, porque em cima de uma loucura que é o aquecimento global, eles querem criar uma outra loucura de tampar o sol. E a gente pode pensar numa coisa muito mais conspiratória do que tudo isso. É justamente, será que foi normal a explosão do Krakatoa de novo? Né? Será que foi ou não? Ou será que foi uma acelerada nisso? Né? A gente tem que começar a repensar, porque há os relatos aí do HAARP, né? Então a questão do HAARP que pode ter acelerado a explosão do vulcão agora nesse ano 2020. Eu acho que algumas coisas podem ter sentido, né? A gente está ainda pesquisando. Mas agora com certeza esse aproveitamento do escurecimento por causa de um vulcão, com as teorias agora do tio Bill, então esse experimento que foi feito para ver, né, o que vai fazer, vai escurecer realmente, baixou a temperatura? Então tudo são, entre aspas, teorias, porém muito indo para a realidade. E se isso for realmente verdade, e a gente pode acrescentar também nessa conversa a questão da própria viagem a Marte, né, que é a SpaceX lá do pessoal do Elon Musk fazendo essas viagens. Tivemos a questão aí da Virgin, né, que é outra empresa também que está com as viagens espaciais. Então tudo agora levando a transformar o planeta Terra num lixo, para eles quererem pular fora para Marte. Será que tudo isso é verdade ou não? Olha pessoal, 2020 é um ano que nós vamos ter que abrir muitos olhos, porque a agenda global está sendo implantada. Eles têm praticamente 10 anos para colocar em todas as realidades, para entrar realmente o que a ONU tanto fala, do ano 2030, né? A Agenda 2030, que está lá todos os princípios, você pode até pesquisar no site da ONU, o que eles querem realmente para a população. 2021 nós temos aí o grande reset, já que está informado, e essa questão dessa pandemia maluca aí que foi feita, que, né, a gente vê a imprensa fazendo uma loucura, né, obituário aí todo dia na hora da janta, na hora do almoço, e umas coisas muito malucas, porque, né, a gente está vendo coisas aparecerem que eu não posso nem comentar aqui para o vídeo não cair. Simplesmente a todo momento há um apocalipse acontecendo,
Todo momento, todo momento. Será que não é isso que eles querem realmente para o ser humano? Criar o caos? Criar o medo? Olha só o que estão fazendo com o planeta. E não sou eu nem você. Pelo contrário, eu faço parte de uma pequena minoria que estou aqui na pesquisa, procurando ajudar vocês a não entrar em pânico, procurando ensinar vocês o que está acontecendo realmente, para que a gente tenha consciência sobre tudo, porque essa pandemia foi a prova de como o ser humano está ficando maluco, né? Como a gente viu gente maluca, simplesmente passando 10 vezes álcool gel na mão, 10 mil máscaras, não saindo de casa. Tem gente que até hoje não está saindo de casa, para vocês terem ideia. E não é só no Brasil, é no mundo inteiro, pessoal. Então é triste. Nem todo ser humano é como eu, como você, que de repente está aqui procurando informação. Tem pessoas que não suportam nem ler uma Bíblia, porque tem medo das palavras que tem escrito ali. Agora imagina quando liga o obituário nacional lá, né, que só tem tragédia, o que elas fazem? E olha, as coisas não são tão poucas assim, né? Eu estou falando aqui do tio Bill, que é um magnata, tem também lá o Soros, né, que também é outro magnata aí. Tudo pessoas que têm muito dinheiro, criando situações, essa corrida pela picada da abelha, né, em todo o mundo, né? Agora tem a russa, tem a inglesa, tem a norte-americana, tem a brasileira, tem a chinesa, né? Tem todos os tipos aí, você escolhe o que você quer. Tem muita coisa por trás disso. Pegue aí, né, os prefeitos, governadores, as loucuras que criaram na sociedade. Eu sempre falo do Brasil, que é o exemplo mais perto que vocês têm. Olha a doideira, né? Eu falei isso na live. Então, realmente, pessoal, 2020 é o ano que nós vamos ter que abrir muitos olhos, porque a briga será de medo, de psicologia, de, sabe, de mexer mesmo com o íntimo de todo mundo. Só os fortes serão sobreviventes dessa loucura total. Então, se você gosta do meu tema, não esqueça de divulgar para as pessoas que você ama, para que elas despertem também. Acompanhe aqui o canal, se você não é inscrito, se inscreva. Se você é inscrito, confira a inscrição. E, sobretudo, paz no coração, cabeça aberta, consciência e saber filtrar as informações. Isso são capacidades que nós temos inerentes, o Criador deu isso para nós. Então cabe a nós também usarmos isso para nossa sobrevivência. Honrar a todos e até!